Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos, agora no vídeo número 143. Eu sempre falo, se você quer pegar o estudo desde o começo, vá lá na playlist Estudo do Livro dos Espíritos, você tem desde o primeiro para assistir, tá? Mas se quiser continuar nesse aqui e depois voltar, tanto faz, o estudo está aí para você escolher. Vamos continuar aqui no capítulo Lei de Destruição, que já está acabando, né? E tem o último subtítulo deste capítulo, que é a pena de morte. Questão 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Tá? Naquela época, Kardec já citava que já existia, né? E a resposta é o seguinte: a pena de morte desaparecerá incontestavelmente, e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época que está ainda muito distante de vós. Olha o que ele falou aqui, muito distante. Nós sabemos que até hoje muitos países tem ainda a pena de morte, né? E dentro da doutrina espírita não se aceita a pena de morte porque, afinal de contas, todo mundo tem o direito de viver para esgotar todo o seu, digamos assim, a sua lei de ação e reação, de compreender as coisas, de tentar se modificar. Porque até mesmo quem cometeu um crime pode se modificar, pode se alterar, pode ver o mundo de outra forma. É claro que em crimes graves, né, em vez de se adotar a pena de morte, que se adote aí, né, a prisão e que a pessoa possa se recuperar, né? E Kardec faz uma consideração aqui dizendo o seguinte: o progresso social, sem dúvida, deixa ainda muito a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna se não visse um progresso nas restrições trazidas à pena de morte entre os povos, os mais avançados e na natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se comparam as garantias com que a justiça entre esses mesmos povos se esforça para cercar o acusado, a humanidade que ela usa para com ele, ainda mesmo que seja reconhecido culpado com o que praticava em tempos que não são ainda muito distantes, não se pode desconhecer o caminho progressivo pelo qual marcha a humanidade. Então vejam que, muito no passado, a pena de morte era algo muito comum, né? Lembro lá da Bíblia, né? Se a mulher é adúltera tem que apedrejar até a morte. Então tudo, praticamente quase tudo se apedrejava. Os romanos gostavam de crucificar, entre outras coisas, né? Então haviam muitos aspectos, muitas formas de se condenar as pessoas. A própria Igreja Católica, né, lá na Idade Média, lá nos 1400, 1500, 1300, executavam as pessoas em fogueiras, em forcas, né? Então, no passado isso era muito mais comum. Hoje são alguns países que adotam essa pena, tá? Questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usa ele desse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? Olha só, e ele responde aqui, há outros meios de se preservar do perigo, senão o de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Vejam que aqui o espírito está olhando pelo aspecto espiritual, sabendo-se que existe uma vida após a morte. Você tem que ter essa chance para que a pessoa possa reconsiderar a sua vida, rever sua vida, modificar, tá? Porque afinal de contas, a gente vai lá, mata, desencarna, para lá no outro plano, né, com revolta e tudo mais. Questão 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi ela uma necessidade nas épocas menos avançadas? Olha só, Kardec fez uma perguntinha ali que dá uma sinuca, né, no espírito de verdade. E olha a resposta dele. Necessidade não é a palavra,
O homem crê sempre uma coisa necessária quando ele não encontra nada melhor. À medida que se esclarece, compreende melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então, o Espírito de Verdade sempre é muito justo no que fala, lembrando que nós sempre temos opções, que são as pessoas que optam, às vezes, pelo que é mais fácil. Questão 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso na civilização? E ele responde: podes duvidar? Teu espírito não se revolta lendo a narrativa das carnificinas humanas que se faziam outrora em nome da justiça e frequentemente em honra da divindade, das torturas que se fazia o condenado suportar e mesmo o acusado para lhe arrancar pelo excesso de sofrimento a confissão de um crime que frequentemente não cometera? Pois bem, se tiverdes vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez tu, juiz, terias feito o mesmo. É assim que aquilo que parece justo em uma época parecerá bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas mudam com o progresso. Elas mudarão ainda até que sejam postas em harmonia com as leis divinas. Questão 764. Jesus disse: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não são a consagração da pena de talião? A morte infligida ao homicida não é a aplicação dessa pena? Olha só, o Espírito de Verdade já chamou a atenção de Kardec. Tomai cuidado. Tendes-vos enganado sobre essa palavra, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus e é Ele que a aplica. Todos vós suportais a cada instante essa pena, porque sois punidos pelo que pecastes, nesta vida ou em outra. Aquele que fez sofrer seus semelhantes estará numa disposição em que sofrerá ele mesmo o sofrimento que causou. E o sentido das palavras de Jesus: mas vos disse também, perdoai aos vossos inimigos, e vos ensinou a pedir a Deus perdoar as vossas ofensas, como a vós mesmos tiverdes perdoado. Quer dizer, na mesma proporção que tiverdes perdoado. Compreendei-o bem. Então ele lembra aqui da tradução das coisas, que nós temos que ter muito cuidado ao ler a Bíblia e traduzir as coisas de forma correta. Questão 765. Que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus? E ele responde: é tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender Deus e que ainda tem muitas coisas a expiar. A pena de morte é um crime, quando ela é praticada em nome de Deus, e os que infligem são acusados igualmente de homicídio. Então vejam o quanto ele lembrou aqui do quanto, quando as pessoas falam assim: Anderson, o que diz a doutrina espírita? Qual é a opinião da doutrina espírita sobre isso? Está aqui nesse capítulo sobre a pena de morte. Dentro da doutrina espírita não se aceita, a espiritualidade não aceita e diz que nós não estamos mais no tempo desse tipo de pena. Quando acontecia lá atrás, ainda assim era pela barbárie dos homens. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse estudo do Livro dos Espíritos. Na próxima vamos mudar para o capítulo 7, que é a Lei de Sociedade. Até lá!